Vamos lá, pessoal. Então, começando aqui a nossa aula de cinemática, tá? Vamos falar hoje do movimento retilíneo uniforme, chamado aí carinhosamente de MRU, né? Para a gente começar os nossos estudos de hoje, vamos começar falando sobre cinemática. O que é cinemática? Cinemática é uma parte aí da mecânica, né? Que vai se preocupar em descrever o movimento do objeto, né, do corpo, sem se preocupar com as causas desse movimento. Então você tem, por exemplo, uma bola de futebol que está se movimentando, mas a gente não vai estar preocupado a princípio com quem chutou essa bola, com qual força, nada disso. Nós vamos estar preocupados com grandezas do tipo posição, deslocamento, velocidade da bola, o tempo que demorou para ela atingir o alvo dela, a aceleração e por aí vai, tá bom? Então a gente vai começar falando sobre alguns conceitos bem simples, né? Nós já citamos alguns nas últimas aulas. Vamos falar um pouquinho rapidinho aqui de posição e deslocamento. Bem, posição é a localização do objeto, né? Essa localização ela é em relação a um ponto que foi determinado anteriormente, chamado de marco zero ou origem. Vou pegar a canetinha aqui, ó, canetinha. Então aqui, ó, está o nosso marco zero ou a origem. Então a gente vai atribuir, por exemplo, vai graduar essa trajetória, né? Colocando aí os pontos. Vamos pegar, por exemplo, o ponto C. C está na posição 10 quilômetros, positivo, porque ele está acompanhando o crescimento da trajetória, então mais 10 quilômetros significa que ele está a 10 quilômetros do ponto B, que é o nosso marco zero, a nossa origem. O ponto A, ele está a 20 quilômetros do ponto B, só que ele está a 20 quilômetros antes dessa origem, por isso o sinal de negativo. Então olha só, a posição ela é a localização do objeto em relação a essa origem. E ela pode ser positiva ou negativa, dependendo se você está antes ou depois desse marco zero. Tudo bem? Deslocamento. O que seria o deslocamento? Quando ocorre uma mudança na posição do corpo, ou seja, ele estava numa posição e agora ele vai passar a estar em outra posição. Beleza, ele mudou sua posição, então houve um deslocamento. Aqui nós temos o primeiro exemplo de um objeto que estava na posição 10 quilômetros. E num outro instante ele passa para a posição 35 quilômetros. Bem, esse aqui é fácil de saber, né? A gente consegue calcular isso aqui até de cabeça. A gente sabe que de 10 para 35 ele se movimentou, ele se deslocou 25 quilômetros. Só que tem uma equação, né, que a gente pode usar para calcular. Essa equação é essa aqui, ó, dá um zoom aqui para vocês. Delta S. Esse delta, ele significa variação, tá? Então, delta S é a variação no espaço ou variação na posição. É o espaço final menos o espaço inicial. Então você vai pegar o que você tem no final menos o que se tinha antes. Pois bem, aqui seria posição final, é a posição aqui, ó, que chegou a 35, menos posição inicial 10. 35 menos 10, 25. Note que o ΔS é positivo, indicando um movimento progressivo, um movimento a favor da trajetória. Seguindo o segundo exemplo, nós temos um movimento contrário, um movimento que inicialmente estava no 35 km e agora está no 10. Pois então, fazendo o mesmo cálculo, S menos S0, nós teríamos 10, posição final, 10, menos 35, que é a posição inicial. Isso, o resultado dessa subtração aqui seria menos 35. Então note que nosso ΔS agora é negativo. Isso indica que o nosso movimento é retrógrado, ou seja, é um movimento contrário àquela trajetória original, aquela trajetória positiva, né? Como se o objeto estivesse indo no movimento contrário a essa trajetória. Esse movimento é chamado de movimento retrógrado. Tudo bem?
Então, continuando, gente, vamos falar aqui agora rapidamente de velocidade. Nós já falamos que a velocidade é uma grandeza derivada, né? Portanto, ela depende da distância percorrida e do tempo. Perdão. A velocidade instantânea é importante, é a velocidade real naquele instante. Então, quando você está andando de carro, por exemplo, o seu carro ele tem uma velocidade 80, 90, 100 km por hora, o que estiver marcando no velocímetro é a velocidade instantânea. E a velocidade média, ela é a média dessas velocidades, é quanto que você fez na média ali. Como é que se calcula isso? Essa velocidade média a gente vai calcular utilizando o espaço percorrido pelo tempo que demorou para percorrer esse espaço. Bem, nós fizemos cálculos como esse em sala de aula, então esses aqui vocês, é só recapitulando, tá? Para a gente poder passar um pouquinho para frente. Pois então, a gente não pode esquecer, logo, né, que o ΔS sendo positivo, nós temos aquele movimento progressivo, né? Tá lembrado? Então, como esse ΔS aqui ele é positivo e o tempo sempre será positivo, mais e mais vai dar mais. Logo, a velocidade também será positiva. Se o ΔS for negativo, então esse aqui vai ser menos e o tempo sempre positivo, o tempo sempre mais, menos e mais, menos. Então, caso o ΔS seja negativo, a nossa velocidade será negativa também. Pois então, não podemos esquecer aqui, né, que nós temos duas unidades de medidas muito usadas para a velocidade, que é o quilômetro por hora e o metro por segundo. Nós vamos dividir ou multiplicar por 3,6. Esse número mágico aqui eu já ensinei para vocês, né, por que é 3,6. Continuando. Vamos lá. Então, velocidade positiva. O carrinho está indo no mesmo sentido da trajetória, movimento progressivo. Velocidade negativa, o carrinho está voltando, ele está indo para o outro sentido, movimento retrógrado. Então, na hora de escrever essa velocidade, nós vamos escrever ela com um sinal de negativo, tá? Importante isso. Pois então, movimento retilíneo uniforme. O que é? É um movimento em linha reta, por isso ele é retilíneo. E esse uniforme aqui, ó, significa que ele tem velocidade constante. Isso significa que ele vai andar sempre a mesma quantidade de espaço no mesmo intervalo de tempo. Olha aqui, nós vamos ter um exemplo aqui, ó. Esse aqui está o nosso querido Bonifácio. Bonifácio, ele está correndo nessa trajetória que está graduada, tá? São 100 metros e ele está na posição 20 metros. E a partir daqui, nós vamos começar a contar. Bem, sua velocidade é de 4 metros por segundo. Então, nós temos aqui 5 perguntas para vocês. Primeira pergunta, qual é a posição inicial? Bem, se você quiser, você pode pausar o vídeo aí para tentar acertar. Então, ó, posição inicial é a posição que ele se encontra no momento que o cronômetro vai ser acionado. E a posição inicial aí agora é 20 metros. Bem, continuando, qual é a velocidade dele? A velocidade dele é constante, velocidade V é igual a 4 metros por segundo. Bem, a partir de aqui, nós vamos ter que começar a fazer alguns cálculos. Esses cálculos podem ser feitos de cabeça ou utilizando a equação que eu vou mostrar mais para frente. Bem, primeira coisa, posição após 1 segundo. Bem, se ele anda 4 metros por segundo, em 1 segundo ele anda 4 metros. Se ele sai da posição 20, ele chegará logo na posição 24. Beleza, esse já é um pouco mais difícil. Posição após 5 segundos. Bem, 5 segundos, se ele anda 4 metros por segundo, 4 vezes 5, 20. Se ele sai do 20 e anda 20, ele vai chegar na posição 40 metros. E o momento que ele chegará na posição 100 metros, de 20 para 100, faltam 80. Quanto tempo ele demora para percorrer 80 metros? Bem, pelos meus cálculos, são 20 segundos. Beleza. Então, gente, aqui nós temos alguns cálculos que foram feitos de cabeça, mas podem ser feitos utilizando a equação que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Com esses valores, nós podemos traçar gráficos. Bem, o gráfico da posição, ó, S em relação a T. Então, a posição começa aqui no 20 e olha aqui, ó, 5,
ele vai estar lá no 40, ó, vamos marcar o ponto aqui. Então, olha só, percebam que esse gráfico aqui, ó, é o gráfico de uma função do primeiro grau, beleza? Lembra disso, função do primeiro grau. Agora aqui, ó, é a velocidade, faltou ver aqui, ó, velocidade em função do tempo. A velocidade é sempre 4, porque essa velocidade ela é constante. Beleza? Então, gente, continuando aqui, olha só. Quando você se deparar com esse tipo de movimento, nós vamos ter sempre para os movimentos progressivos uma função do primeiro grau crescente. Por que crescente? Porque aqui, ó, o V é positivo. Aqui, ó, velocidade positiva. V maior que zero, que eu quis escrever aqui, ó. Velocidade positiva vai fazer aquela função ser crescente. Lembra lá da equação do primeiro grau, lá da função do primeiro grau, lá que tem o A positivo, né? A positivo, função crescente. Agora, se a velocidade for negativa, ela vai ser decrescente. Olha só, cara, que legal. Velocidade negativa, a função será decrescente. E, no caso, retrógrado. E para o movimento progressivo, a velocidade ela sempre será constante. Uma hora ela será positiva, olha aqui, ó, aqui é o eixo positivo, né? E aqui, ó, a parte de baixo, ó, negativo. Então a velocidade positiva vai ser constante lá em cima, velocidade negativa constante aqui embaixo. Perdão aí se eu estou passando um pouco rápido, é só para o vídeo não ficar tão longo. Você pode pausar aí para ler os textos, tá? Mas vai ter um material junto aí com vocês também. Beleza, agora vamos voltar àquele exemplo lá do Bonifácio, né? Vamos pegar essa análise aqui. Eu consigo construir uma equação, uma função com isso aqui, tá? O professor de matemática pode ajudar vocês nisso, mas é bem simples. A função, ela vai ser, né, com base nessa função horária da posição aqui, ó. S é igual a S0 mais VT, chamada também de sorvete, né? Equação do sorvete, né? Continuando, o que seria cada coisa aqui, ó? S é a posição, T é o tempo. Bem, a posição varia em função do tempo, então essas duas aqui elas vão ficar como incógnitas mesmo. Porém, a posição inicial e a velocidade são valores fixos. São esses dois valores aqui, ó. Então a posição inicial é 20 e a velocidade é 4. Então você vai encontrar as funções dos movimentos nessa forma aqui. S é igual a 20 mais 4t. Ou S é igual a 30 mais 5t, ou S é igual a 70 mais 2t, tá bom? Então, você sempre vai encontrar nesse jeito. Se tiver alguma dúvida, pode mandar a dúvida para mim, tá? Que eu vou responder com o maior prazer. Vocês agora vão tentar, né, fazer os exercícios. A página da apostila 172 é o primeiro exercício. Você vai fazer da letra A até a letra G. Semana que vem nós voltaremos e falaremos sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. Um forte abraço para vocês. Eu espero que vocês consigam, né, consigam prestar atenção, conseguiram entender e vai dar tudo certo.